Olá, meus amados, aqui Michele Magalhães, vestida aqui de africana, porque eu quero compartilhar um testemunho especial com vocês, o meu testemunho de entrega a missões, ok? Como eu já expliquei em outros vídeos, eu tive uma experiência maravilhosa no campo missionário. Tudo começou na minha infância, eu era católica e eu assistia vídeos de freiras que faziam trabalhos com crianças na África e em outras nações. E aí eu lembro que eu estava assistindo um desses vídeos e eu gritei assim, apontei, gritei, falei assim, eu quero ser isso quando eu crescer. E eu quero fazer isso quando eu crescer. E aí toda a escola ouviu, todo mundo ouviu, né? E as freiras ouviram e elas começaram a todo dia, então, me doutrinar, porque elas entenderam que eu queria ser freira quando eu crescesse, né? E elas falavam, mas você sente que tem a vocação? Eu sinto, irmã, eu tenho realmente. E eu, no meu lado, fiquei quieta, eu não sabia, eu achava que para fazer aquele trabalho com aquelas crianças africanas nas nações, eu tinha que ser freira. Então eu deixei elas falarem, né, que sim, eu fui aprendendo e elas cuidavam de mim e elas me davam presentes e foi muito legal. E aí quando eu tinha 28, eu já tinha na verdade um sangue bem missionário, eu gostava de mochilão, né, então vira e mexe eu pegava meu mochilão e fazia uma viagem sozinha às vezes para uma chapada, para um lugar de natureza, eu sempre gostei de viajar, mas era uma pessoa sem destino, sem propósito, né? Eu queria muito fazer algo, mas eu não sabia o quê. E aí, aos 28 anos, eu me converti. E quando eu me converti, foi uma experiência de conversão muito forte, muito genuína eu tive. Eu já me converti que nem a samaritana, a mulher samaritana de João 4. Eu já me converti evangelizando a cidade, todo mundo, até as moscas. Eu falava de Jesus o tempo inteiro, mesmo sem entendimento. E aí, o que aconteceu então foi esse ano, foi 2007, tá? Em 2012, eu não aguentava mais. O meu chamado falava mais alto, né? Eu já havia sido mandada embora da empresa que eu trabalhava, deixado uma carreira de muitos e muitos e muitos anos, de décadas, e numa profissão excelente. Eu já havia abandonado uma vida, um modo de viver, um estilo de vida, mas eu ainda não estava em missões. Mas o meu coração já não suportava mais, eu não aguentava mais trabalhar no mercado secular. Eu trabalhava e em seguida eu chorava. E eu lembro uma das vezes, eu fiz um trabalho na casa dos meus pastores, então pastores, e aí quando acabou eu comecei a chorar, sentei e falei assim, eu não quero mais, eu quero ir para missões. E foi quando tudo começou a acontecer, porque a gente espera muito de Deus, mas nós somos responsáveis por fazer as coisas acontecerem. Deus, ele está ali para abrir as portas, para liberar as bênçãos, mas nós precisamos agir, né? E foi quando eu fui procurar uma agência missionária, e eu passei lá 2 dias, só 2 dias, o treinamento eram 15 dias. E eu, na minha arrogância, passei 2 dias na agência missionária, só que esses 2 dias foram suficientes, né? Uma das coisas que aconteceu lá, eu era já uma missionária ungida, né, por Deus, né, e diante dos homens, e eu cheguei lá com toda a pompa, e Deus usou a pessoa menor para falar comigo, abriu a Bíblia, e em Gênesis 12, aquele texto famoso, sai da tua terra, da casa da tua parentela, e vai para o lugar que eu vou te mostrar. E aí a pessoa fechou a Bíblia, olhou para mim e falou assim, Deus já mandou você sair, o que você está esperando, né? E eu era filha única da minha mãe, então morávamos nós duas e eu muito apegada a ela, falei, meu Deus, é real, eu tenho um chamado. Mas não fiz nada, só que quando eu voltei da agência missionária, quer dizer, eu achei que não fiz nada, olha só, eu me juntei com os meus pastores, e ele me fez uma sabatina de perguntas. Você quer entregar sua vida, quer morrer sozinha na África? É isso que você quer, doente? É isso? Ele foi bem severo comigo. E eu falei, é isso que eu quero. E aí
a gente consagrou a minha vida a missões e eu disse a Deus que eu iria servi-lo na Jocum, né, em missões a partir de 2013. E aí, quando chegou em 2013, passou janeiro, eu esqueci. Passou fevereiro, eu esqueci. Passou março, eu esqueci. Só que aí eu peguei e fui pra praia. E aí, quando eu cheguei na praia, eu entrei no mar e virei e fiquei olhando pra terra. E achei aquele comportamento estranho. E falei, Deus, porque o tempo inteiro ligada a Deus, né? Falei, Deus, por que eu tô olhando pra terra? Se o mar é mais bonito, não tem mar em São Paulo, por que eu tô olhando pra terra? E ele me respondeu, só ali em março. Ele disse, porque os teus olhos, filha, ainda estão nas coisas da terra. O mar na sua vida representa as nações, representa o meu sobrenatural para você. E aí, tá repreendido, nada vai me impedir. E aí eu fui pra praia. E quando eu cheguei na praia, olha o que aconteceu. Entrei no mar, que eu amo, o mar, muito mais que a areia. Só que eu virei e fiquei olhando pra areia. E eu estranhei o meu comportamento. Eu falei assim, Deus, por que eu estou olhando pra areia? Se eu amo o mar e se o mar é mais bonito e se não tem mar em São Paulo, por que eu estou olhando pra areia? Eu quero salientar para vocês que eu vivia em comunhão com Deus 24 horas. E mesmo numa praia a gente pode ser santo. Eu ia com Deus em todos os lugares que eu fosse. E aí Deus me respondeu. E Deus disse assim, é porque o mar, filha, representa as nações. O mar representa o meu sobrenatural para você. Mas os seus olhos ainda estão nas coisas da terra. Gente, quando Deus falou isso, eu engoli seco. Falei, meu Deus, então eu não fui para missões ainda por causa de mim. Não foi pastor que não me enviou, não foi mantenedor que não apareceu, fui eu. Eu que tô ainda com os olhos no lugar errado. E aí eu saí, acabou o passeio. Eu saí, fui pra areia, fui pra casa, fiz minha mala, voltei pra São Paulo. E eu tinha uma lista de coisas que um dia, imersa na presença de Deus, eu havia escrito tudo que eu precisava fazer para me tornar uma missionária. E ali eu escrevi tudo que eu precisava fazer. Eu peguei aquela lista e comecei a executar. E na ordem que dava. Não necessariamente na ordem que eu escrevi, mas eu fazia perdoar tal pessoa, pagar tal dívida, mudar a foto do Facebook, porque afinal agora você é uma embaixatriz do reino, você vai representar o reino. Então eu comecei a mudar completamente todas as coisas na minha vida. E adivinhe, em um mês, em apenas um mês, eu já estava na base missionária, morando definitivamente como voluntária. Ali eu fiquei alguns meses como voluntária, depois ingressei na escola, né, missionária, que é a ETED da Jocum. Quando eu entrei na ETED, eu fiz o período teórico de 3 meses e até o prático na África. Deus me chamou para ir para a África. Quando eu ia para a África, minha mãe perguntou assim, filha, quanto tempo você vai ficar lá? A minha sensação é que eu não ia mais voltar. Eu vivi uma entrega missionária genuína. Eu devolvi carro zero, eu entreguei apartamento, eu entreguei tudo, eu cortei as pontes, eu me entreguei completamente a missões, a Deus em missões. E aí eu falei, mãe, tempo indeterminado. Ela chorou, mas ela falou assim, única filha, mas ela falou assim, vai, cumpra o teu propósito. E aí eu fui para as nações, fui para Guiné-Bissau primeiramente. Nesse país eu fiquei 7 meses e eu vivi o sobrenatural. Eu vi de tudo lá, gente. Eu vi ressurreição, cura, milagres. Foi um impacto na sociedade, muita salvação de almas.
Até hoje, pessoas que nós levamos para a igreja naquela época ainda estão na igreja. Até hoje, um pastor de lá me liga chorando. Recentemente ele me ligou chorando e disse assim: irmã, crentes e não crentes choram a tua ausência aqui. E eu só posso agradecer a Deus o privilégio de ter vivido tudo isso. Por quê? Porque uma unção me alcançou, a unção missionária. Porque Ele colocou sobre a minha vida algo, porque eu obedeci. Porque está escrito: ide, pregai o evangelho a toda criatura, e em meu nome curarão enfermos, ressuscitarão mortos, purificarão leprosos, expelirão demônios. De graça recebestes, de graça dai. Mas existe uma condição para viver esses milagres, que é ir. Então eu quero, com esse vídeo, fazer você conhecer o meu testemunho de entrega e motivar você a se entregar mais para Deus. A se entregar, na verdade, não tem mais. É se entregar completamente. Ou você se entrega completamente, ou você ainda está no controle do barco, né? Então se entregue completamente, deixa Deus agir na sua vida. Eu vivi os anos mais felizes da minha vida, eu posso dizer isso, no campo missionário, comendo com a mão, com africanos que eram selvagens, vamos dizer assim, porque eles eram dos povos não alcançados. E eu os alcançava pregando o evangelho. Então foram os dias mais felizes da minha vida. Mesmo com tudo que eu tenho aqui, com a minha família, nada se compara a estar no centro da vontade de Deus. Tente fazer isso, tente se entregar um pouco mais. Talvez a sua vida está um pouco sem propósito. Tente se entregar um pouquinho mais para Deus e ver o que Ele pode fazer através de você, com você e em você, tá bom? Que Deus te abençoe muito. Shalom Adonai.